preservar o bom e a modificar o ruim. Sentimentos são a resposta do seu corpo. Sentimentos formam sua experiência consciente da ativação emocional. Você não toma consciência de seus sentimentos até o cérebro processar todas as sensações e percepções e ligar essa nova informação às informações já existentes. Por isso que é muito importante a gente identificar memórias traumáticas e ressignificá-las. Todos os nossos sentimentos dependem da capacidade do nosso corpo de receber e processar sensações corporais. E de novo, é muito importante que o nosso corpo esteja sendo nutrido da forma adequada. Quais são os alimentos que eu trago para os meus olhos? Que eu escuto? Que tipo de falas, conversas, barulhos eu trago por meio da audição? Tenho aromas, cheiros agradáveis? Eu me alimento de cheiros agradáveis? Comida, eu como o que o meu corpo precisa? Alimentos saudáveis? Que aí, nesse caso, alimentos até podem ser agradáveis, mas eles não são saudáveis, então precisamos ter muito cuidado. Quando eu tive problema de depressão, eu não me alimentava corretamente. Faltavam nutrientes para mim. Por mais que eu fosse na terapia, não ia resolver. Por mais que eu fizesse caminhada, musculação, não ia resolver. Por que não ia resolver? Porque o meu corpo estava depressivo. O meu corpo estava ansioso por algo saudável que o ajudasse a funcionar de forma correta. E aí eu digo da depressão e da ansiedade junto, porque recentemente eu entendi que existem metabolismos que são mais reativos. E por ser reativo, alimentos o agridem mais. E também a falta de alimentação, não só a nutrição adequada, mas comer pouco. Eu há muitos anos já me alimento de forma correta e faço exames médicos para acompanhar se a minha nutrição está ok. Estava a minha nutrição ok, mas a minha forma de comer estava errada, porque eu comia pouco. Eu precisei aprender a comer um pouco mais. Estou ainda nesse aprendizado, porque isso foi uma descoberta recente. O nosso cérebro, ele consome muito mais energia. Então, toda a glicose que a gente consome, seja por meio de proteína, gordura ou carboidratos, a maioria vai para o cérebro. Então, se eu como pouco e vou fazer uma prática de exercício físico, eu estou danificando o meu cérebro, porque eu não comi o que ele precisa. Ele ficou sem porque o corpo passou a vez. Aqui descansado, o cérebro está usando a energia. Estou em movimento, o corpo está usando energia e o que vai para o cérebro? Então, o nosso cérebro ele está no controle. Para ele fazer o controle adequado de nossos sentimentos, a gente precisa de que nosso corpo esteja sendo alimentado de forma correta. Todos os sentimentos dependem da capacidade do nosso corpo de receber e processar as sensações corporais. Se a gente está com deficiência nutricional, ele não consegue processar corretamente as sensações. É por isso que você não pode simplesmente decidir ser feliz. Tem muitas coisas pra gente fazer pra felicidade existir na nossa vida. A felicidade é um sentimento que surge de uma experiência corporal. É resultado do recebimento de uma sensação e de como você percebe ou processa essa informação. Como que a gente faz o nosso corpo ficar feliz? Trazendo situações que nos levem a nos sentir seguros, amados, energizados, animados, satisfeitos, alegres e aprender a evitar situações que nos levam a ter emoções negativas. Isso que eu tava falando dos alimentos, em todos os sentidos. Se eu me alimento com filmes tristes, meu corpo se sente triste. Se eu como alimentos que o meu corpo não usa, meu corpo se sente triste. Por que as pessoas quando bebem bebida alcoólica ficam péssimas? Porque não serve de nada pro corpo. Não que eu não tome um pouco, me faz mal, eu fico muito inchada. Mas de vez em quando eu tenho vontade, eu tomo algo alcoólico. Mas o meu corpo não fica feliz. Eu fico com dor de cabeça, eu fico pesada, eu fico inchada. Onde que meu corpo fica feliz com isso? A gente pode desde mudar o ambiente, que sejam mudar as pessoas com quem a gente tem contato, mudar hábitos, forma de agir, reagir. E muito importante, o jeito de pensar e a maneira como a gente escolhe se sentir com relação a eventos passados e futuros. Quando a gente lembra das nossas perdas, seja a perda que for, algumas pessoas perdem muito dinheiro e isso traz tristeza. Algumas pessoas perdem pessoas queridas, filhos, animais de estimação. Eu perdi algumas coisas ligadas a isso ano passado. E eu sinto tristeza ainda, mas eu consigo trazer junto com a tristeza dessas memórias que me trazem dor, a gratidão.
por tudo que eu me dediquei, por tudo que eu fiz, por tudo que eu aprendi convivendo com estes seres que partiram, com as perdas que existiram. E cedo ou tarde vai ficar só a gratidão. São coisas recentes, então importa que eu entenda essa emoção triste que vem, que eu aceite que ela vem, que eu deixo ela ir e ela vai diminuindo. Então, nesse livro, a gente vai aprender como transformar os modelos de reação, resposta e pensamento usando a mente para treinar o cérebro para ser feliz. Quando os sentimentos nos desviam do nosso caminho. As emoções e os sentimentos são essenciais à nossa vida, mas há ocasiões que a gente não deve confiar neles, ou pelo menos não agir de acordo com esses sentimentos. Exemplos: o cérebro pode ter ligado uma situação muito fortemente a outra em tempos passados, antes de se tornar capaz de ter pensamentos complexos ou perceber as nuances do que ocorreu. Essa falsa impressão pode nos levar a agir de forma reflexiva em vez de apropriada a cada nova situação. Foi o exemplo que eu dei da forma que eu reagi em relação ao susto que levei porque tinha alguém mexendo em algo na minha garagem. Que poderia ter acontecido algo ruim se eu tivesse prosseguido com aquele impulso. Outro exemplo: você pode ficar muito alterado, seja com ódio ou com paixão, mas talvez não seja o momento certo ou o lugar adequado para expressar ou agir de acordo com esse sentimento. É quando a gente tem equívocos de compreensão na nossa casa. Você ficou furiosa com o teu marido, ou você, marido, ficou furioso com a tua esposa por algo. Às vezes você entende que a pessoa fez de propósito, a pessoa nem viu, nem fez. Ou entendeu errado e fez daquele jeito que você não queria. Sempre lembrando que se a gente quer que algo saia de uma forma que a gente idealizou, é a gente que tem que fazer, não é o outro, tá? Mas acontece os equívocos de interpretação das situações e acabamos ficando com raiva. E nesse momento é bom não reagir. Aqui é um caso muito sério. A gente já assistiu a situações reais onde as pessoas se emocionam com alguma pessoa, um namoradinho online, e daí vai se encontrar, acaba sendo roubado. Isso seria uma paixão aqui, como o livro mencionou, que é melhor a pessoa não agir. Outro exemplo: você pode estar vivenciando sentimentos conflitantes e talvez precise de um tempo para processá-los. Quando a gente fica com muita raiva de uma situação, a gente precisa se aquietar, se dar um tempo para processar tudo aquilo. Ou mesmo quando a gente fica muito triste, quando acontece uma morte, um falecimento de alguém querido, uma doença que alguém está passando, a gente precisa se aquietar e processar tudo aquilo, botar uma ordem naquela emoção muito forte, muito triste. Outro exemplo: você pode estar dando muita atenção ou reagindo a emoções, sentimentos ou estados de espírito de pessoas à sua volta e interpretando-os como seus, sem se dar conta da fonte das emoções ou dos sentimentos. Isso é uma coisa muito legal. Você vai na casa de certas pessoas que são muito irritadas, indignadas, muito reclamonas, e de repente você fica igual, porque você tá valorizando demais aquilo que a pessoa tá falando, tá interagindo e tá reagindo da mesma forma a essas emoções transmitidas. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente dá valor nos nossos relacionamentos, porque a gente acaba se emocionando com algo que nem é nosso, é uma história que foi contada da vida de outra pessoa, que a pessoa que contou mostrou uma emoção exagerada, nem ela deveria ter se emocionado. Outro exemplo: você pode estar sob muito estresse por conta de um evento traumático e, portanto, sua química cerebral está como a de alguém estressado, o que aumenta a possibilidade de criação de sentimentos com base em percepções anormais. Aqui tem um exemplo recente meu. Eu mudei, a casa ainda tem várias coisas para terminar e eu gosto das coisas em ordem. Eu comecei a ter um problema alimentar no final de ano e isso começou a me deixar cansada, estressada, e eu queria fazer as coisas e não conseguia, e me sentia estressada por querer fazer, ter o que fazer e não conseguir fazer. Me senti péssima. E aí mentalmente o meu cérebro começou a ficar atordoado de novo. E é bem isso que está escrito aqui. Sua química cerebral está como a de alguém estressado. Isso aumenta a possibilidade de criação de sentimentos com base em percepções anormais. Eu estava começando a criar sentimentos tristes, depressivos de novo. Por quê? Porque eu não estava com o meu cérebro funcionando de forma adequada. E de novo, ele estava comendo pouco e gastando muito. Muito importante a gente aprender a monitorar as nossas emoções e usar a autoconsciência para treinar o nosso cérebro para não responder de forma tão reflexiva.